Olá, amigos do canal De Tudo Um Pouco. Dando continuidade ao estudo do curso de Educação Física, apostila Biologia e Bioquímica. Tópico 4. Composição da membrana plasmática. As membranas plasmáticas possuem espessuras de aproximadamente 7 a 10 Esse UN, acredito que seja micrômetro. E podem ser vistas apenas no microscópio eletrônico. É uma estrutura de 3 camadas composta por 2 camadas eletrodensas, escuras, e uma camada eletrolúcida, brilhante, conforme figura 6. Essa estrutura é chamada de unidade de membrana Albert, 2017, Junqueira Carneiro, 2012. Bom, figura 6, como eu posso descrever? A estrutura da membrana plasmática. Bom, aqui ela está no microscópio, né? 2 bordas e um interior. As bordas, cell membrane, e o interior, intercelular space, espaço intercelular. Conforme eu compartilhar aí no áudio, aí no vídeo, né? No áudio-vídeo, vou compartilhar essa imagem. Esse aspecto ao microscópio eletrônico é explicado pela organização molecular das membranas, que estão organizadas em uma bicamada fluida de fosfolipídios, fosfoglicerídeos e esfingolipídios. Os lipídios das membranas são moléculas longas, com uma extremidade hidrofílica, polar e solúvel em água, e uma cadeia hidrofóbica, apolar e insolúvel em água. Portanto, uma molécula anfipática. Junqueira Carneiro, 2012. As moléculas da dupla camada de lipídios estão dispostas com suas cadeias hidrofóbicas direcionadas ao interior da membrana. Já as cadeias hidrofílicas polares ficam direcionadas aos meios intracelular e extracelular, que são ambientes aquosos. Lipídios. Os fosfolipídios e o colesterol são os lipídios mais frequentes nas membranas plasmáticas. Além deles, existem também os glicolipídios, lipídios associados a carboidratos. Fosfolipídios, estes são os lipídios de membrana mais comuns. Eles têm uma cauda de ácido graxo ligado a uma cabeça de fosfato ligada a um álcool hidrofílico, por meio de uma molécula de glicerol, destacando-se dentre os fosfolipídios a fosfatidilcerina, a fosfatidiletonolamina. Uns nomes compridos, trava-língua aqui, rapaz. A fosfatidilcolanina, o fosfatidilnositol e o fosfatidilglicerol. A esfingomielina, comum nas células do tecido nervoso, é um fosfolipídio no qual o glicerol é substituído por uma esfingocina. Neste caso, o álcool associado é a colina. Junqueira Carneiro, 2012. Colesterol. O colesterol é o segundo lipídio mais abundante nas membranas, constituindo aproximadamente 25% das membranas plasmáticas e hidrofóbica, mas contém grupos hidroxila polares que atraem para a superfície externa das bicamadas. Entre os fosfolipídios adjacentes, existe um núcleo esteroide entre o grupo hidroxila e a cauda de hidrocarboneto, o que o torna relativamente inflexível. Assim, adicionar colesterol à membrana perturba a sua viscosidade e reduz sua fluidez, tornando-a mais forte e dura. Também está envolvido nas sinalizações celular. Glicolipídios. Uma classe de lipídios pequena, mas fisiologicamente importante.
presente na monocamada externa, consiste em uma cauda de ácido graxo conectada por meio de uma esfingocina e uma cabeça de carboidrato hidrofilítico. Os glicolipídios criam assim o envelope de carboidratos da célula, que está envolvido nas interações célula-célula, incluindo a apresentação de antigenicidade. Junqueira Carneiro, 2012. Proteínas. Atividades metabólicas das membranas plasmáticas é dependente das proteínas que participam da sua formação. Elas podem ser classificadas em dois grandes grupos: as proteínas integrais ou intrinsecas e as proteínas periféricas ou extrinsecas. As primeiras estão firmemente aderidas à membrana plasmática, compondo parte das ambas monocamadas lipídicas, e correspondem a cerca de 70% das proteínas de membrana. Aquelas proteínas integrais que atravessam toda a unidade de membrana, fazendo contato do meio extracelular com o citoplasma, são chamadas de proteínas transmembranares, que podem atravessar a membrana uma única vez, unipasso, ou várias vezes. Nesse último caso, são chamadas de proteína transmembrana, e de passagens múltiplas ou multipasso. As proteínas periféricas, ao contrário, se prendem às superfícies externas da membrana, compondo apenas uma das monocamadas lipídicas. Junqueira Carneiro, 2012. Figura 7. Estrutura proteica presente na membrana plasmática. Temos a glicoproteína, carboidrato, proteína globular, glicolipídio, grupamento hidrofílico, bicamada fosfolipídica, grupamento hidrofóbico, proteína integral, proteína canal, proteína de superfície, proteína integral e colesterol. A passagem de substância através da membrana celular não ocorre sempre da mesma forma e, dependendo do tipo de substância, permeabilidade seletiva, em alguns casos as substâncias podem atravessar a membrana sem a intervenção específica de moléculas transportadoras, transporte não mediado, osmose e difusão simples, enquanto em outros casos são as proteínas membranares que facilitam esse transporte, transporte mediado, transporte ativo e difusão facilitada. O termo geral, proteínas de transporte, engloba 3 categorias principais de proteínas. Canais agem como poros nas membranas e sua especificidade é determinada primeiramente pelas propriedades biofísicas no canal. Figura 3. Carregadoras ligam na molécula a ser transportada em um lado da membrana e depois a liberam do outro lado. Figura 3. E bombas relacionadas ao transporte ativo primário usam energia diretamente, usualmente da hidrólise do trisfosfato de adenosina, ATP, para bombear os solutos contra o seu gradiente, ou potencial eletroquímico. Essas proteínas exibem especificidades para solutos por elas transportados, embora uma determinada proteína de transporte seja em geral altamente específica para os tipos de substâncias que transporta. Sua especificidade normalmente não é absoluta. Junqueira Carneiro, 2012. Existem 3 tipos de proteínas transportadoras: transporte secundário, symporte, antiporte e uniporte. Nas proteínas do tipo symporte, as duas substâncias se movem na mesma direção através da membrana. Nas do tipo antiporte, ocorre o movimento de um soluto a favor do gradiente de prótons, impulsionando o transporte ativo de outro soluto na direção oposta do gradiente. Transporte acoplado. Nas proteínas do tipo uniporte, apenas um soluto é transportado e ocorre a favor do gradiente eletroquímico. No transporte por meio de proteínas, symporte e antiporte, o íon ou soluto transportado, simultaneamente com os prótons, movem-se contra seu gradiente de potencial eletroquímico, de modo que se trata de transporte ativo. Nesses casos, a energia que governa esse transporte é proporcionada pela força motriz de prótons, em vez de direcionalmente pela hidrólise de ATP.
O transporte realizado por proteínas, uniporte, é mediado pelos canais e certos transportadores a favor do gradiente de potencial elétrico. Bom, pessoal, na sequência vamos estar lendo aí o tópico 4.1, estrutura da membrana plasmática. Até a próxima.